Olá, pessoal, boa noite. Demos retorno agora e início para a próxima palestra. Eu sou Adriana Giorgiani e junto com vocês estamos agora participando do segundo dia do 12º Fonavid. Vamos agora para a próxima palestra e para dar início sobre o tema que abordaremos, discriminações de gênero, raça e etnia e seus reflexos na pandemia da Covid-19, eu convido para se juntar a mim neste painel a doutora Lívia Santana Vaz. Doutora Lívia, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la conosco. Muito boa noite, prazer é todo meu estar com vocês num evento tão importante, num fórum de discussão tão importante e um fórum que tem sido, percebe-se, né, claramente, muito diverso. Está trazendo a discussão para a pluralidade necessária quando a temática é violência doméstica e familiar, violência de gênero, isso é muito importante. Seja bem-vinda. Para fazer parte também, eu convido a doutora Judite Guarrahara. Como vai, doutora? É um prazer tê-la conosco. Olá, boa noite. É um prazer imenso poder participar desse evento, um evento tão importante, né? E aí, com essa possibilidade, com essa disponibilidade de discutir temas que não são tão acessíveis, que não são trabalhados tão rotineiramente no campo jurídico. Então, é importante, além de ser um evento importante, ele se torna ainda mais agregador a partir do momento em que ele abraça temáticas que são indispensáveis para a discussão da população brasileira. Boa noite, muito obrigada. Nós que agradecemos. Convidamos também o desembargador Roger Halpe Rios. Boa noite, doutor, seja bem-vindo. Muito boa noite, eu quero dizer da minha felicidade de estar participando nesse 12º Fonavid, em especial com os meus colegas de mesa, a Lívia e a Judite, certamente vai ser muito engrandecedor e vamos aprender muito com elas e juntos, e em especial ressaltar a trajetória do Fonavid Brasil afora, que muito mais do que um evento pontual, esse já é o 12º, é uma construção coletiva que ao longo dos anos vem se colocando mais e mais, e no momento atual sempre foi urgente, sempre foi necessária, mas no momento atual acho que os desafios são ainda maiores, diante do incremento dos números da violência de gênero, do extremismo, da intolerância no mundo que vivemos. Muito obrigado. Perfeito, nós que agradecemos também, doutor. E convidamos para completar esse painel e também comunicar que será a nossa coordenadora de mesa, a doutora Camila Gonçalves. Seja bem-vinda, é um prazer tê-la conosco, doutora Camila. Boa noite, Adriana, muito obrigada. Gostaria então de cumprimentar os nossos palestrantes da noite. Desde logo dizer que é uma emoção aqui para o Fonavid tê-las e ter o Dr. Jorge, ter a doutora Lívia e a doutora Judite nessa mesa, e realmente uma emoção, já logo no começo, ver a doutora Lívia com o turbante, ver a doutora Judite com o brinco de penas do Dr. Roger, mas são simbolismos culturais e que trazem exatamente a questão da interseccionalidade que nós vamos tratar. Então, assim, é uma alegria muito e uma emoção imensa. Muito obrigada. Nós que agradecemos também. Bem, nós estamos aqui com o nosso painel de convidados completo. E antes de passarmos a condução desse painel para a doutora Camila, gostaria de convidar a todos para assistir uma apresentação cultural. É um clipe da artista Ana Cariranha, que assim retrata o seu trabalho como um defeito de cor. Ana Maria Gonçalves define Urique como verso ou orações que saudavam pessoas, feitos, animais e as divindades. Com base nessa referência, Ana Cariranha escreveu este Orique para sua avó materna, Isabel ou Dona Bezinha, como ela era conhecida. Este Urique de Isabel é uma homenagem à força das mulheres negras, à longevidade dos mais velhos, os novos ciclos, recomeços e caminhos abertos repletos de sonhos. E após a apresentação, passarei as conduções dos trabalhos para a doutora Camila. Então vamos todos juntos assistir a esse clipe?
Dentro de mim corre um rio, dedicado a Isabel, Adília, Rita e Di. Uma saudade que navega o meu olhar, desde a imensidão do mar. Um rio dentro em mim que me ensina a ser feliz. Dentro de mim corre um rio, que navega a imensidão do mar, desde o meu olhar. Rio dentro em mim. Dona Bezinha mandou cantar, Dona Bezinha dançou, e a boa nova anuncia na pele a cor da noite, nos olhos o brilho do sol. Mandou cozer o amor, costurar, costurar. Pediu para ensinar o amor, agradecer e cantar. Dentro de mim corre um rio de saudade e amor, que me ensina a ser feliz. Para cuidar dos meus religiosos ateus, um orique de amor, um orique de amor. Dentro de mim corre um rio, Boa noite. Eu acho que talvez a doutora Judite tenha. Ô, doutora Judite, estava aqui sentindo falta, sua falta. Vamos então prosseguir. Linda apresentação cultural. Então, com esse Oriki, também aproveito para saudar os nossos palestrantes, celebrar aqui os nossos recomeços e o nosso começo aqui da palestra. Vou passar logo as apresentações. Nessa noite nós temos a doutora Lívia Santana Vaz. Doutora Lívia é promotora de Justiça do Ministério Público da Bahia, mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia e doutoranda em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Proteção dos Direitos Humanos e Combate à Discriminação, coordenadora do Grupo de Trabalho de Enfrentamento ao Racismo e Respeito à Diversidade Étnica e Cultural, GT4, da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público, indicada ao Most Influential People of African Descent Law and Justice Edition,
prêmios Comenda Maria Quitéria, da Câmara Municipal de Salvador, Conselho Nacional do Ministério Público de 2019, pelo aplicativo Mapa do Racismo. Nós também vamos ter, em seguida, a fala da doutora Judite Guajajara. Doutora Judite é advogada, é mestre em Direito do Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, integrante da Rede de Advogados Indígenas do Brasil. E teremos o Dr. Roger Halpe Rios. Dr. Roger é desembargador federal no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi pesquisador visitante na Universidade do Texas e na Universidade de Colômbia, ambas nos Estados Unidos, e tem pós-doutorado na Universidade de Paris. É professor do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Direito da Unicinos, autor de artigos e livros, dentre os quais Direito da Antidiscriminação, de 2008, e Em Defesa dos Direitos Sexuais, em 2007. Como nós pudemos ver aqui com as apresentações, temos palestrantes muito bem qualificados, com uma incrível expertise nas suas áreas de atuação, e para nós vai ser uma honra ouvi-los com a experiência, o que prepararam para nós. Então, aqui já, sem mais delongas, passo a palavra para a doutora Lívia, por favor. Bom, agora inspirada pela arte da Ana Miriam, né? Eu quero novamente cumprimentar as pessoas, cumprimentar a todas, todos e todos, e cumprimentar especialmente os que compõem a mesa comigo, a doutora Judite, o doutor Roger, a doutora Camila, dizer da honra de estar aqui com essa troca, né? Isso aqui é uma troca e fico muito feliz que a gente possa trocar com diversidade, em especial diversidade de raça e de gênero. E eu queria solicitar que colocassem os slides para eu iniciar minha apresentação, por favor. Então, eu vou me focar na questão de raça e gênero no sistema de justiça e da forma como isso pode impactar no serviço prestado ao jurisdicionado e à jurisdicionada. Eu gosto sempre de começar, e o slide seguinte tem esse foco importante, dizendo de como, historicamente, esse lugar de vulnerabilidade da mulher negra, eu vou me focar na mulher negra, até pelo meu lugar de fala também, é historicamente determinado, né? Racismo e sexismo, como na década de 1980 já dizia Lélia Gonzalez, são fenômenos duplos que se entrelaçam para causar uma vulnerabilidade muito específica, muito peculiar contra corpos negros femininos. E aí eu trago essa discussão, essa reflexão sobre como isso se deu e se entrelaçou desde sempre na história do Brasil, desde o sistema escravocrata. Quando nós falamos na escravização de pessoas negras trazidas em diáspora forçada da África para as Américas e para o Brasil, nós estamos falando do fator raça como um fator predominante, como um fator determinante. Se falamos também do trabalho forçado, dos castigos corporais muito cruéis naquela época, tanto homens quanto mulheres negras escravizados sofriam dessas agruras pela questão racial. Mas como nós colocamos também a questão de gênero em pauta, nós percebemos de que modo se entrelaçam esses dois fatores para oprimir de maneira muito especial as mulheres negras escravizadas. Essas mulheres, quando elas eram expostas em mercados de escravizados, já eram desde já abusadas, apalpadas, escolhidas, tendo em vista uma suposta capacidade de reproduzir. Então, essas mulheres consideradas mais fortes e férteis, elas eram destacadas como reprodutoras. E essas mulheres quase não ficavam sem gestar. Nós, no Brasil, tínhamos espaços chamados de criatórios de escravizados, inclusive no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, mais especificamente no Mosteiro de São Bento, havia um criatório que era administrado pelos próprios frades, né? Quando a gente fala, então, na figura da reprodutora, em outras figuras históricas, nós percebemos esse entrelaçamento entre racismo e sexismo, a importância da visão interseccional para compreender essa subjugação e subordinação específica da mulher negra. Nós temos também o estupro colonial, né? Essa miscigenação tão festejada, em especial na época do mito da democracia racial, se deu às custas dos ventres das mulheres negras, que eram cotidianamente estupradas pelos seus senhores, mas também obrigadas a ter sexo com os homens escravizados para aumentar esse rebanho de escravizados. O aborto também sempre foi uma realidade para a mulher negra escravizada, porque uma necessidade histórica. Essas mulheres, nos tempos em que
o preço dos escravizados estava muito baixo, elas tinham seus filhos mortos pelos senhores logo quando do nascimento. Então, muitas delas preferiam usar seus chás, suas ervas, seus conhecimentos, seus saberes para abortar, ao invés de testemunharem seus filhos serem mortos quando do nascimento. Também as negras de ganho são uma outra figura histórica importante. Negros de ganho eram aqueles que podiam sair das propriedades dos senhores e senhoras durante o dia e retornar ao final do dia com o lucro das atividades que desempenhavam as propriedades. Essas mulheres negras escravizadas, muitas delas foram prostituídas na condição de negras de ganho. Senhoras, inclusive, tiveram grande participação nesse fenômeno histórico. Elas cobriam essas mulheres com joias e com rendas para que elas rendessem mais ao fim do dia. E, por fim, eu queria falar ainda da figura histórica da ama de leite, que é essa imagem que vocês veem no slide. Muitas pessoas ainda se referem às mães pretas com muito orgulho. Eu tive uma mãe preta, sem saber, talvez, a origem histórica dessa expressão que está nas amas de leite. Mulheres que eram alugadas e vendidas nessa condição e eram impedidas, muitas vezes, de nutrir seus filhos para nutrir os filhos dos senhores e senhoras. Pode passar, por favor, próximo slide. Então, nós temos que a interseccionalidade é uma categoria teórica de análise muito importante na seara do direito, embora ainda pouco utilizada. Porque se nós estamos falando de uma mulher, a Kimberly Crenshaw, que é que traz o termo, cunha o termo interseccionalidade, ela fala em avenidas identitárias. Então, se eu sou uma mulher numa sociedade machista, sexista, patriarcal, é como se eu estivesse no meio de uma avenida na qual passam veículos que são a opressão de gênero. Se eu sou uma mulher negra, transpassa uma outra avenida, eu estou, portanto, numa encruzilhada identitária. E nessa outra avenida, as opressões são as opressões de raça, o racismo. Pensem, se eu sou uma mulher negra, nordestina, transexual, lésbica, candomblessista, periférica, quantas outras identidades pesam para que essa mulher consiga acessar direitos fundamentais. E é importante que se diga que não é aqui uma questão de identitarismos, mas é uma questão de reconhecer, e a ciência do direito precisa reconhecer isso, que as identidades podem significar um peso ou um obstáculo significativo para que as pessoas acessem direitos fundamentais. E enquanto isso for uma realidade, o direito precisa se ocupar disso, para que a cláusula igualitária ela realmente consiga trazer igualdade de oportunidades e emancipar todas as pessoas. No próximo slide, a gente traz um infográfico do Atlas da Violência 2020. Um atlas que traz a violência letal, né? E pessoas negras são as maiores vítimas da violência letal. E nós não podemos esquecer que, para além da violência letal, nós temos ainda a mortalidade não violenta, quando a gente fala em mortalidade materna, quando a gente fala em mortalidade infantil, quando a gente fala em expectativa de vida, inclusive todas as pessoas, todos os estados da federação têm esse dado de que pessoas negras vivem menos que pessoas brancas, né? E temos também uma terceira possibilidade, que é a violência não letal. Então, quando a violência letal, que está no Atlas da Violência, a mortalidade não letal, né? A mortalidade não violenta, desculpe, e a violência não letal, essas três modalidades de violência que constituem uma necropolítica estatal afetam com maior intensidade corpos negros, em especial corpos negros femininos. No slide seguinte, a gente tem um resumo desses dados relativos aos homicídios detectados pelo Atlas da Violência. 75%, 75,7%, mais especificamente falando, das vítimas de homicídio em 2018 eram pessoas negras. O risco de ser vítima desse tipo de crime é 74% maior para homens negros e 64,4% maior para mulheres negras. No próximo slide, a gente tem que 68% das vítimas de feminicídios, e aqui eu coloco feminicídios até como uma política, porque no Atlas está homicídios, em 2018 eram negras. De 2008 a 2018, um período de 10 anos, houve um aumento de 12,4% dos homicídios de mulheres negras e uma redução de 11,7% dos homicídios de mulheres brancas. E isso é algo que se repete nos atlas da violência, né? Enquanto que há um aumento dos homicídios de mulheres negras, há uma redução dos homicídios de mulheres brancas. E essa é uma reflexão que eu quero trazer para nós, enquanto sistema de justiça, mas também para nós, enquanto academia jurídica. Pode passar, por favor.
E aí nós temos alguns dados também, que vou passar muito rapidamente, relacionados à violência contra a mulher durante a pandemia. No primeiro semestre de 2020, caem os registros nas delegacias, né? E a gente tem aí isso associado também à dificuldade em acessar as autoridades públicas, em acessar os órgãos públicos, justamente por conta do isolamento. Mas percebemos que crescem os feminicídios no primeiro semestre de 2020, com 648 vítimas, 1,9% a mais em relação ao mesmo período de 2019. A gente tem no próximo gráfico, ainda falando de dados relacionados, por favor, pode passar, relacionados ao anuário agora da violência, a violência doméstica e sexual em 2019, uma agressão física a cada 2 minutos no Brasil, um crescimento de 5,2%. E é muito importante dizer, e aqui retomo a questão de raça e gênero, a intersecção, 66,6% das vítimas de feminicídio em 2019 eram mulheres negras. 56,2% tinham entre 20 e 39 anos, mulheres jovens, e 89,9% foram mortas pelo companheiro ou pelo ex-companheiro. Temos aí um crescimento de 7,1% nesse período de feminicídios em 2019. Por favor, próximo slide. Então a gente precisa trazer essa discussão para tentar compreender como racismo e sexismo se entrelaçam para produzir todos os tipos de violência prioritariamente e mais intensamente contra mulheres negras. Porque se nós falamos de violência doméstica e familiar, as mulheres negras são as maiores vítimas. Se nós falamos em mortalidade materna, também as mulheres negras são as maiores vítimas. Se falamos em violência obstétrica, a realidade se repete. Mortes por agressão e feminicídios também. Em relação à violência obstétrica, é muito importante pontuar para pessoas que discutem ainda que é apenas uma questão de classe e ignoram que raça, classe e gênero se interseccionam na realidade brasileira de uma maneira muito especial, porque as mulheres negras são a maioria da clientela do SUS, né? Se são as mulheres negras as mais pobres, são elas que compõem a maioria da clientela do SUS. Mas essas mulheres, embora sejam a maioria da clientela do SUS, não são a maioria das mulheres que recebem, por exemplo, anestesia no parto normal. As mulheres negras recebem menos anestesia no parto normal, no Sistema Único de Saúde, do que as mulheres brancas. E nós não podemos atribuir esse dado apenas à questão de classe. Temos aí essa ideia, essa concepção arraigada de que mulheres negras suportam mais dor. Por favor. E, como se não bastasse, toda essa violência associada à questão física, porque quando nós falamos em necropolítica, essa necropolítica não atinge apenas a vida biológica, mas atinge também as possibilidades das pessoas negras, e aqui das mulheres negras, de desenvolverem suas potencialidades, o encarceramento em massa faz parte disso, a política antidrogas tem sido uma grande porta de entrada dessas mulheres no sistema carcerário, isso também significa uma morte social. Quando uma mulher negra ela é encarcerada, simbolicamente, há o encarceramento de uma comunidade. Essas mulheres são matripotência e matrigestão de comunidades inteiras, né? Então isso é muitíssimo grave e precisa ser observado pelos agentes e pelas agentes do sistema de justiça. Essas mulheres, não bastasse a violência física, e essa necropolítica que atinge também essas potencialidades, elas estão na base da pirâmide socio-racial brasileira. Pesquisa recente demonstrou que mulheres negras recebem 159% a menos do que homens brancos, ainda que tenham também nível superior, como esses homens brancos. Então é preciso se discutir essa pirâmide. Quando Angela Davis diz que quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela está falando justamente desse retrato dessa pirâmide. Porque nós estamos falando, infelizmente, numa sociedade que é hierarquizada de acordo com a raça, com a cor da pele, com o sexo, com o gênero, nós estamos falando de conflito de poder. Porque nessa equação, se nós queremos de fato falar em justiça distributiva, alguém precisa perder. Mas não é perder direitos, é perder privilégios. E mesmo privilégios. As pessoas que estão no topo dessa pirâmide não estão dispostas a perder. Então, de fato, essa pirâmide se movimenta quando a mulher negra que está na base passa a se movimentar. Por favor. E aí eu queria trazer essa realidade para o sistema de justiça, né? A subrepresentação ou quase ausência de mulheres negras no sistema de justiça é algo que impacta diretamente o tipo de serviço que esse sistema de justiça oferece para o cidadão e para a cidadã. Aqui nós temos dados do Ministério Público. O Ministério Público brasileiro não tem dados oficiais sobre a presença negra e de mulheres negras, portanto, nos seus quadros.
Esse é um dado do SESEC, Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, de 2017, que retrata que os membros do Ministério Público no Brasil são 77% pessoas brancas, 70% homens e 60% pessoas oriundas das elites. Pode passar. E aí isso traz para nós uma realidade explícita de como essa composição étnico-racial interfere na prioridade de atuação funcional. Olhem esse gráfico que mostra que a prioridade relativa aos direitos das minorias étnico-raciais tem apenas 4%, quando esses membros são questionados sobre as prioridades institucionais. Então, esse impacto direto precisa ser debatido e discutido para que nós tenhamos uma pluriversalidade de visões no sistema de justiça. E no próximo slide vocês podem perceber a composição, a fotografia que retrata a composição do Tribunal de Justiça de São Paulo. Vocês não vão precisar dos dedos das duas mãos para contar a quantidade de mulheres presentes. E esse é o maior Tribunal de Justiça em termos quantitativos do Brasil. Pessoas negras. Então, de fato, percebam quantos pontos cegos há nesse sistema de justiça. Dados do CNJ de 2018 demonstraram que mulheres negras são apenas 6% da magistratura brasileira. Então, nós temos que o sistema de justiça é composto por homens brancos, heterossexuais e cristãos, como vocês vão ver no próximo slide, em que eu vou resumir um pouco da ideia de identidade e de como essa identidade funciona na ciência do direito. Então, para falar de identidades, eu gosto muito dessa afirmação de Grada Quilomba, quando ela diz: a mulher negra diz que é uma mulher negra. Essa mulher precisa se identificar em termos de raça e de gênero para proteger e promover seus direitos fundamentais. A mulher branca se diz uma mulher. Ela não precisa se racializar para proteger e promover seus direitos, porque ela é a norma. É a normalidade do que é ser mulher, o padrão do que é ser mulher num país racista. Já o homem branco, ele se diz uma pessoa. Ele nem se racializa e nem se identifica em termos de gênero, porque ele é a norma e a normalidade. E isso funciona também para a ciência do direito, conforme nós podemos ver no próximo slide, quando a gente discute a questão da razão moderna e do sujeito universal. Nós temos uma ciência do direito no Brasil, uma academia jurídica no Brasil, que eu diria ser das mais epistemicidas. O epistemicídio jurídico eu tenho chamado, porque nós nos baseamos quase que exclusivamente no norte global, numa ideia de razão moderna muito deslocada da América Latina e da realidade brasileira. Nós sempre estudamos, por exemplo, a jurisprudência dos Estados Unidos, da Europa, filósofos europeus, e nunca estudamos filósofos africanos, sul-americanos, né? Então essas referências são muito importantes para que a gente pense novas perspectivas epistemológicas, novas questões e também novas respostas. A razão moderna cartesiana, baseada no penso logo existo, nessa lógica do penso logo existo, significa que se as pessoas não pensam conforme essa lógica, essa razão moderna, que gera uma dualidade entre razão e corpo, e corporeidade, espiritualidade, ancestralidade, essas pessoas não são dignas de existência. E lembrando que nessa mesma época se desenvolvia nas Américas o sistema escravocrata colonialista que escravizava pessoas negras, africanas, consideradas coisas, propriedades e, portanto, incapazes de produzir conhecimento. E aí eu queria trazer como desafio, já partindo para o final, para nós, uma reflexão sobre a ética da alteridade. Será que é suficiente essa ética da alteridade? E aí eu queria pontuar a ADI 5543 do STF, que julgou inconstitucionais duas normativas da área de saúde que proibiam homens homossexuais de doar sangue. Mas o que me chamou a atenção na decisão não foi nem o resultado da decisão, mas o pano de fundo. Porque o pano de fundo é justamente o princípio da alteridade. E aí, na decisão, tem a seguinte questão: nós precisamos definir e compreender o lugar do outro no direito. Que me levou a pensar e a questionar, mas quem é esse outro? Porque se há um outro, há um eu, que é o padrão que outrifica corpos desviantes e diferentes. Então há uma outrificação de pessoas que não são esse padrão, e esse padrão é justamente a corporificação do sujeito universal, que é homem, branco, heterossexual e cristão. E são esses sujeitos que supostamente são universais, mas que na verdade concentram um padrão, né, brancocêntrico, eurocêntrico, masculino,
né, androcêntrico também, e que pretendem homogeneizar todas as pessoas, mas que não atendem às demandas e às especificidades das identidades que a gente questionou aqui até agora. Por favor, próximo slide. E nisso existe a questão de se colocar, né? Eu, mulher negra, e com certeza a doutora Judite vai poder dizer também, eu, mulher indígena, não sou o sujeito universal. E a Grada Quilomba complementa, uma mulher negra não sendo nem homem nem branca, ela é o outro do outro. Ela é outrificada 2 vezes, né? Então, essa visão interseccional do direito ela é fundamental. E aí eu quero colocar esse questionamento da Lei Maria da Penha. Por que a Lei Maria da Penha, que é uma lei supostamente universal, a lei que está entre as 3 melhores do mundo na proteção de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, não consegue proteger mulheres negras na mesma medida que consegue proteger mulheres brancas? O problema está na lei ou o problema está na aplicação e interpretação da lei? E não conseguimos enxergar as demandas e as opressões que vulnerabilizam corpos que não são corpos iguais aos nossos. Quando as mulheres não negras não conseguem enxergar a opressão racial, a opressão do racismo que as mulheres negras sofrem, elas acabam reproduzindo essa opressão racial. Assim como os homens negros, que embora compreendam a opressão racial, quando não entendem a opressão de gênero que as mulheres negras sofrem, acabam reproduzindo essa opressão. Por isso as mulheres negras se encontram de fato nessa encruzilhada. Por favor, o próximo slide, que é o último. Portanto, o desafio que eu trago aqui é justamente de compreender a universalidade como algo que não é neutro, que mantém determinados sujeitos privilegiados no centro da atenção, no centro da produção do conhecimento, da aplicação do direito e da interpretação do direito. E aí eu queria colocar justamente essa proposta. Por que não transcendermos a mera alteridade para alcançarmos uma empatia? Um princípio da empatia, da possibilidade de nos colocarmos no lugar dessas pessoas que não são semelhantes em muitos aspectos a nós, para a partir desse lugar, para a partir desse sentimento de empatia, aplicarmos uma justiça pluriversal. E aqui eu trago a noção de pluriversalidade do Mogobe Ramose, quando ele fala que a pluriversalidade se baseia em visões policêntricas de humanidade. Não nega a universalidade, mas diz que a universalidade é apenas uma possibilidade, uma perspectiva, um ponto de vista. E a ética Ubuntu, a ética da filosofia africana Ubuntu, do eu sou porque nós somos. Nem o individualismo personalista de um lado e nem o utilitarismo do outro, mas uma verdadeira solidariedade que pensa que eu sou e que eu componho uma totalidade que também me compõe. E isso é algo circular. E para finalizar e deixar vocês com um vídeo curtíssimo, eu queria dizer que, embora as mulheres negras estejam nesse lugar de vulnerabilidade, nessa encruzilhada interseccional identitária, essas mulheres também estão nesse espaço com um poder, com uma potência transformadora, porque a nossa ancestralidade nos ensina que a encruzilhada é espaço de encontro, é lugar de troca, é lugar de se conseguir enxergar e visualizar outras tantas diversidades, além de racismo e sexismo. E não é à toa que os movimentos de mulheres negras abordam todas essas formas de opressão, como a LGBTfobia, o capacitismo, o etarismo, as masculinidades. Então, é muito importante dizer que não é a mulher negra que precisa do sistema de justiça e da academia jurídica. Antes, o contrário, são a academia jurídica e o sistema de justiça que precisam da mulher negra e de outras tantas formas de diversidade e de outros tantos corpos diversos para garantir qualidade do serviço prestado. Os grandes conglomerados já entenderam que diversidade é qualidade. E o sistema de justiça brasileiro precisa absorver essa diversidade. O meu muito obrigado e deixo o vídeo para vocês verem ao final como reflexão.
Muito obrigada mais uma vez. Muito impactante, muito potente a fala, trouxe muitas coisas e nos deixou aqui, né, nós aqui, juízes e juízas do Fórum de Violência, com essa pergunta, com esse aumento do feminicídio, como aplicadores da Lei Maria da Penha, o que acontece que realmente nós temos aí uma falha no sistema de justiça em relação à proteção das mulheres negras. E essa noite nós saímos com esse dever de casa, com certeza, para pensar sobre isso. Muito obrigada por nos trazer, lembrar e acho que é importante, é isso mesmo, a ideia aqui é essa mesmo. E então vamos seguir, né? Temos aqui ainda um percurso de pessoas, nós ouvimos outros palestrantes, muito obrigada. Doutora Judite, então passo a palavra para a sua palestra, por favor. Boa noite a todos, né? Que honra poder falar depois da doutora, né? Que responsabilidade também. E eu gostaria de agradecer novamente o convite, dizer que é uma honra compartilhar esse espaço, principalmente considerando aí a potencialidade com que debates como esses, né, podem configurar como ferramenta de transformação, considerando as pessoas que estão aqui, as pessoas que estão palestrando, quem está ouvindo, né? Então, a proposta temática desse momento em específico, ela nos apresenta algumas categorias principais, que aí eu poderia citar gênero, racismo, etnia, pandemia. E, infelizmente, o tempo curto, ele não permite que a gente possa nos debruçar de forma mais profunda em cada uma dessas categorias, né? Mas eu quero fazer um recorte e dizer que é um espaço muito propício para que a gente possa pensar de forma conjunta e aí despertar pelo menos diretrizes básicas, né, para pensar a partir de que local costumamos fazer debates dessa proporção, né, a partir de que recorte, com que pessoas, quem nós envolvemos nesses debates. E quando nós falamos dessas categorias, né, em quem pensamos? Né, quando falamos de gênero, quando falamos de racismo, quando falamos de pandemia, quando falamos de direito, quando falamos de Lei Maria da Penha, em quem nós pensamos quando nós falamos sobre tudo isso? Né, é uma pergunta que eu gostaria de iniciar, porque a maioria dos debates que envolvem gênero, por exemplo, de certa forma eles excluem, né? Eles são tão limitados, eles se propõem tão generalizados, tão universais, que eles não contemplam a formação real da sociedade brasileira, por exemplo, né? Então, o meu convite nessa noite é principalmente permitir que esse espaço, que esse evento seja, antes de tudo, um espaço disponível para pensar realidades, convidar as pessoas a pensar os temas centrais que são debatidos aqui, com o diferencial de contemplar a realidade multicultural brasileira, né? Pois, em uma situação contrária, nós estaremos sempre presos a conceitos limitados que não fazem jus à própria realidade a que nós estamos inseridos. Então, de minha parte, nessa noite, talvez caiba provocar acerca do recorte étnico e de gênero entre povos indígenas, né? É o meu local de fala aqui nessa noite. Então, eu gostaria de iniciar dizendo que a gente precisa repensar algumas coisas, pensar talvez que aquele termo índio, né, que homogeneiza aí e não comporta a diversidade de 305 povos e pelo menos 274 línguas, né, como se nós tivéssemos 305 países dentro do Brasil e tudo isso é resumido ao termo índio, né, e ainda que esse termo, ele por muito tempo ainda é utilizado a serviço de ideologias que sufocam os nossos recortes internos, nossas estruturas societárias, nossos sistemas jurídicos, políticos, econômicos. Então, teriam diversas lentes pelas quais eu poderia colocar as observações que eu proponho aqui. E eu vou optar, de certa forma, por iniciar por uma consideração que a base, né, de uma formação distorcida do senso comum, né? O fato de que a historiografia tradicional, ela devota pouca ou quase nada, nenhuma fidelidade à realidade posta aos povos indígenas desde o início da colonização, né? Somente uma versão dos fatos foi contada, somente uma versão dos fatos foi apresentada, e nela o protagonismo, a resistência
aos processos de colonização, eles foram invisibilizados com o objetivo, fim de deixar a existência indígena estagnada em um lugar do passado, em um passado distante, né? E um passado, diga-se de passagem, que desconsidera toda a estrutura, a verdadeira estrutura organizacional, diversidade cultural, religiosa e política, ou seja, toda a nossa complexidade societária passou a ser resumida à simplificação de termos e estereótipos. Então, quando se pensam as sociedades indígenas, da forma como a história é contada, da forma como as estruturas extracomunitárias, né, são colocadas, elas resumem o termo índio, elas resumem os povos indígenas em um termo que simplifica tudo isso e que é uma estratégia, essa simplificação é uma estratégia de usurpação das nossas identidades e, consequentemente, dos bens dos povos indígenas, né? Então, o que se ganha com ideologias dessa perspectiva e dessa simplificação é principalmente o silenciamento que por tanto tempo foi utilizado aí para justificar e, de certa forma, desconsiderar as várias violências, né, os sistemas de exploração, de genocídio e expoliação dos territórios indígenas. Então, tem-se aí um apagamento das atrocidades, né, dos sistemas de conquista que, banhados principalmente pelo extermínio e pela integração, se perpetuam ainda nas entranhas do Estado, né? Ainda se acredita que o ser indígena é uma condição transitória, né? E são essas ideologias que ainda sufocam a possibilidade de fazer um debate aprofundado acerca dos povos originários. São esses tipos de ideologias que limitam o acesso dos povos indígenas aos seus direitos específicos, porque o Estado ainda se sente no direito de medir a quantidade de ser índio, de uma pessoa ser índio, indígena ou não. O Estado ainda toma para si. Então, a gente percebe que o racismo contra os povos indígenas ainda é um dos poucos racismos que é aceito, que é difundido de uma forma tão tamanha, tão arraigada dentro dos sistemas, e o sistema de justiça revela muito isso, a partir do momento que você percebe que os povos indígenas... É tolhido dos povos indígenas o direito constitucional que nos garante o direito à existência e de permanência enquanto povos indígenas, né? Porque, em âmbito legal, a Constituição de 1988, ela representa aí uma ruptura com as perspectivas ideológicas que eram fincadas na percepção do ser indígena como uma condição transitória que se deterioraria aí à medida de domínio de qualquer traço material ou imaterial de aspectos de culturas que não fossem as nossas. Então, a Constituição nos garante isso no artigo 231, à medida que ela nos garante o direito à alteridade, ao direito à organização social, e quando ela garante esse direito à organização social, ela está garantindo aos povos indígenas o direito de ser indígena, de ser diferente. Então, é só em 88 que os povos indígenas do Brasil conquistam o direito de existir, porque até ali, todas as políticas indigenistas, toda a legislação, tudo era focado em trabalhar a transição do ser indígena, né? A transição da pessoa indígena. Então, a Carta Magna, ela cristaliza o reconhecimento e o respeito aos diferentes grupos que formam a sociedade brasileira, onde a perspectiva de uma igualdade universal, ela é desafiada a agregar também a diversidade cultural, né? Propiciando aí a difusão da pauta indígena sob um fundamento legal mais próximo das nossas realidades. Então, é a partir dessa conquista que nós, povos indígenas, passamos a revelar o campo extracomunitário, como se estruturam as nossas sociedades, né? Quais os nossos recortes, quais as nossas interseccionalidades. E a partir desse momento da minha fala, nós podemos começar a nos perguntar, nessa conversa toda, onde estão as mulheres indígenas? Quem são as mulheres indígenas? E falar
e a partir de mulheres indígenas entre os povos originários, ganhou um novo fôlego na última década, considerando que as nossas pautas passaram a ser incorporadas nos nossos movimentos políticos, né? Enquanto a Constituição aí desempenha um grande papel nesse processo, por ser entendida como esse momento da conquista do direito de existir, ela nos favorece um cenário de incidência e protagonismo da nossa política interétnica, né, da nossa forma de fazer política. Então, as singularidades de gênero no contexto indígena e de etnia no contexto de gênero, elas passam de uma visão de posição secundária para dialogar com a realidade coletiva. Nesse sentido, a interseccionalidade ela assume a instrumentalidade pela qual se percebe as consequências de interação entre duas categorias utilizadas para subordinação, né? Muito tempo usada para subordinação, que é gênero e etnia. Então, se entende que são categorias indivisíveis, né, na consideração das discriminações que nós mulheres indígenas sofremos, à medida que elas nos sobrepõem e, consequentemente, se potencializam, né? Então, eu gostaria de dizer que é importante ressaltar que não é a partir de 88 que a gente começa a fazer o recorte de gênero entre os povos indígenas, mas o que eu estou tentando dizer para vocês nessa noite é que até 88 os nossos esforços estavam fincados em garantir o direito de existir, e só a partir dessa conquista é que nós conseguimos destacar aí outras pautas, né, para destacar essas pautas para o ambiente não indígena, né, para um ambiente mais externo. Ou seja, categorias como gênero, se entendidas a partir de um conceito aberto, elas são já trabalhadas em alguma medida pelos povos originários. Então, o que restringe esses debates, na verdade, são os paradoxos e ideologias subordinantes que resistem aí, que fazem resistência às nossas complexidades, né? E, consequentemente, a possibilidade de uma construção, uma ressignificação conceitual que possa fazer jus às nossas realidades. Mas as nossas agências políticas, o movimento político indígena hoje no Brasil, constituído aí também por mulheres indígenas, tem produzido críticas libertadoras nesse sentido, né? Que buscam justamente deslegitimar as nossas colocações dos construtos opressores. Então, o objetivo principal dessas agências hoje tem sido descolonizar, né, aí as reificações que ainda servem como fundamento das construções sociais, dispensando aí a ideia que por tanto tempo foi nos colocada de homogeneização para acentuar aí, a partir da nossa fala, a partir da demarcação da nossa fala, as nossas pluralidades, né, nos reconhecendo enquanto mulheres indígenas também sujeitos de direitos. Então, seja pelo desinteresse, seja por estratégia política, diversos são os motivos aí pelos quais nós, mulheres indígenas, sempre fomos marginalizadas nos processos de construção e deliberações de categorias como gênero, né? A gente percebe que, com relação a esse recorte específico, o que tem subordinado, causado um processo de subordinação das nossas histórias, tem sido o contrário, tem sido o silenciamento, né? O silenciamento utilizado aí por um processo a fim de provocar uma invisibilidade, né? Que não se deixam revelar as violências que foram e são sistemáticas sobre as mulheres etnicamente identificadas. Então, em um campo analítico relativamente novo, nós nos insurgimos com pensamentos e considerações que ressignificam a resistência a próprio processo de marginalização a que nós fomos por muito tempo enquadradas aí, pensando numa estrutura externa às nossas realidades. Então, em razão da especificidade das nossas identidades, nós padecemos de vulnerabilidades que são singulares, né? Promovidas aí essencialmente por quem detém o poder de instrumentalizar ausências.
E aqui talvez exista o marco zero da discussão, é justamente a tentativa de silenciamento de quem já produz e reproduz experiências, né, mesmo que essas não se definam sobre os parâmetros comumente esperados ou construídos, né, com nossas experiências específicas. Infelizmente, nós temos que estar em constante processo de ressignificação para que a gente possa caminhar para um processo de entendimento que contemple também as nossas realidades. Então, a fundamentalidade utilizada para justificar generalizações ela deve ser antes atravessada para que ela possa compreender que a inerência a inerência com que algumas normas elas são construídas, ela se distancia da pretensão de universalidade, né, de uma universalidade silenciadora. Pelo menos é isso que a gente provoca do campo que a gente está. E aí o que seriam status de nacionalidade, raça, sexo, origem étnica ou nacional, cor, religião e outros, não são marcadores a serem suprimidos em prol de sua acessibilidade, né? A própria Lei Maria da Penha é uma prova disso, já foi citada pela palestrante que me antecedeu, mas eu reforço aqui, porque para as mulheres indígenas, a Lei Maria da Penha é uma norma que é inaplicável, ela foi construída totalmente afora das nossas realidades, e a gente vê movimentos que vêm no sentido de tentar alocar a diversidade de mulheres dentro dessa lei. Por que a gente nunca consegue fazer uma construção diferenciada? Por que a gente não consegue convocar a pluralidade que constrói, que é a base de existência desse país para a construção das estruturas, né? E o campo jurídico nesse cenário, ele é desafiado para que ele possa fazer jus à sua pretensão a empreender aí redefinições interpretativas que passem a compreender a dimensão, né, que representam as estruturas organizacionais indígenas, né? Essa nossa proposição de ampliação, ela contrapõe as negações que priorizam aí a limitação do tradicional, tanto para ditá-lo como para definir quem é ou quem não se adequa a uma norma específica. Então, só rompendo com esses processos é que é possível também romper com um racismo que é perpetrado, inclusive, na esfera pública, né? Cujo discurso tem historicamente nos alocado como grupo social à disposição da proposta de extermínio identitário. Então, o racismo contra os povos indígenas, ele é abastecido pelo eurocentrismo, né? Assentado aí através de um autoritarismo totalizante, né? Pelo qual a pessoa indígena, o sujeito indígena, é sempre aquela figura que precisa ser incluído ou transformado. E aí, para finalizar minha fala, fazendo um recorte específico com relação à pandemia, a gente precisa pensar que a desproporcionalidade com que a pandemia do Covid-19 nos atinge, ela tem o tamanho das desigualdades silenciadas, né, que nós já enfrentamos cotidianamente na tentativa de ser e permanecer indígenas, né? As variações acima disso vão desde a violação aos nossos territórios até o extermínio aí, seja das nossas identidades, das nossas lideranças, de quem faz a defesa da nossa existência num campo político extracomunitário ou intracomunitário. Então, não há como trazer recortes específicos para debates como esses, desconsiderando categorias essas categorias que nós estamos abordando aqui, né? Abordá-las de forma generalizadas, continuar com elas da forma generalizada, da forma sufocante com que foram constituídas, é desconsiderar todos os processos de construção e percepções da diversidade, das especificidades que são indispensáveis para que a gente possa realmente falar de gênero aí numa perspectiva da sociedade brasileira, né, fazendo esse recorte espacial aqui, né, e
eu gostaria de deixar assim mesmo para finalizar, porque talvez a minha contribuição nessa noite ela faça sentido pelo simples fato de convidar todo mundo a ampliar suas percepções a ponto de compreender a necessidade de ressignificação para abarcar as percepções de quem constitui a nossa sociedade, e então talvez perceber que mesmo que essas estruturas, que esses conceitos sejam construídos alheio às contribuições dos povos indígenas, por exemplo, isso não afasta as consequências que tem na modelagem das políticas indigenistas e das nossas estruturas societárias. Então, meu recorte, meu local de fala, talvez eu colocando assim nessa noite, seja muito para convidar para que a gente comece a perceber com novos olhares certos segmentos, certas pessoas, certos grupos, né, e deixar registrado aqui, talvez, a nossa necessidade de romper, né, com esses estereótipos, porque a partir do momento em que tem uma mulher indígena que fala em um evento como esse, a partir do momento em que eu tenho pessoas que ouvem uma mulher indígena, nesse momento, eu tenho pessoas que carregam consigo a responsabilidade de fazer reconstrução nos espaços em que estão. Então, minhas colocações nessa noite são muito no sentido de trazer essas diretrizes gerais, né, nesse curto espaço de tempo, para que a gente repense não só a forma com que tem se tratado a política indigenista e os povos indígenas no Estado brasileiro, como também se trabalhar os recortes e as estruturas internas dessas sociedades. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora Judite, também uma fala bastante potente, com muita informação. Acho que a gente vai sair dessa noite, realmente o objetivo acho que vai ser alcançado, com uma ampliação e um convite para uma reflexão, para uma abertura mesmo desse conceito até de mulher, dessa experiência de mulher tutelada pela lei, dessa universalidade da mulher que a gente está acostumado a sempre imaginar quando trabalha com a Lei Maria da Penha. Foi incrível, muito obrigada. Então, agora passo a palavra para o Dr. Roger, por favor, para as suas considerações. Muito obrigado, muito boa noite. Pessoal, estou sendo escutado? Está chegando bem o som aí? Sim. Tá sim. Sim? Bom, Sim. muito obrigado. Qualquer coisa, se houver verdade, por favor, tentem me avisar, tá? Eu quero começar agradecendo muito, é um privilégio da minha parte poder não só receber, ter a Camila, nossa anfitriã, mas dividir essa mesa com a Lívia, com a Judite, é uma oportunidade muito grande mesmo de escuta, de aprendizado, de reflexão, certamente não só para mim, mas para todo mundo que está acompanhando esse momento tão rico. E eu estava ouvindo muito atentamente a Lívia, com quem eu já tive a felicidade de me encontrar em outros momentos e eventos, e é uma pessoa, portanto, cada vez mais próxima, que certamente tem muitos pontos de intersecção para a gente trilhar juntos e aprendermos uns com os outros. Estava ouvindo mais atentamente também a Judite, tinha ouvido falar, mas não tinha tido ainda a felicidade de encontrar, ainda que o nosso encontro hoje seja mediado por essa distância física, essa tecnologia que esfria tanto as relações, mas de todo modo é uma oportunidade, né? E eu ficava me colocando, depois de umas falas, como disse a Camila, tão potentes, tão densas, tão ricas, vindo de mulheres que não só pela sua reflexão, mas pela sua trajetória de vida, que nós conhecemos, acho que podemos dizer que não só são fora de série, mas são mulheres no bom sentido fantásticas, eu diria assim, com uma sabedoria do lugar de fala que colocam o mundo e provocam, interpelam e interpelam a gente e dialogam. Estava me perguntando aqui em que sentido eu posso desenvolver a minha reflexão e ao mesmo tempo ficando num certo sentimento dividido, né? Por um lado, sinceramente, eu diria que eu acho que a minha missão, falando depois da Lívia e da Judite, se tornou muito mais fácil, no certo sentido, no bom sentido, porque certamente eu não tenho aqui nenhuma pretensão de complementar ninguém, mas sim, em primeiro lugar, de escutar, de aprender, e elas disseram muito já. Então tornou muito mais fácil a minha participação, no certo sentido.
E contraditoriamente, paradoxalmente, eu diria que ao mesmo tempo tornou bem mais difícil, né? Porque o desafio de continuar essa linha tão rica de conversa, manter a atenção de todos, depois de já tão brincados por tudo que nos foi dado aqui, pela Lívia e pela Judite, especialmente essa hora da noite, então torna bem mais difícil essa participação. Então é com esse sentimento de alegria de rever a Lívia, de encontrar a Judite, de ser mais uma vez recebido pelo pessoal do Fonavide, né, na pessoa da Camila, que eu agradeço a todo mundo que a gente tem conversado bastante nos últimos tempos, né, é que eu venho participar. Então, na linha, né, abastecido, enriquecido por coisas que a Lívia e a Judite nos lembraram e outras tantas que elas nos trouxeram de novo, né, de novidade, de ênfase, de perspectivas, eu vou propor uma reflexão nesse sentido bem humilde, digamos. A minha área de pesquisa, já foi dito, o chamado direito da antidiscriminação. Eu vou buscar, tomando alguns conceitos do direito da antidiscriminação, especialmente os conceitos de discriminação direta, indireta, e os grupos protegidos pelo direito da antidiscriminação, os chamados critérios proibidos de discriminação. Então, eu vou propor a seguinte reflexão: tomar alguns desses conceitos, considerando especialmente a interseccionalidade, que aqui em termos de raça, de gênero, etnia, raça, está vivíssima entre nós pela participação da Lívia e da Judite. Então, tomar esses conceitos do direito da antidiscriminação, tendo presente a interseccionalidade, e aí se deixar interpelar pelo momento da pandemia. Eu acho que vai um pouco na linha do que do que me foi provocado quando eu recebi esse convite, que, como eu disse, me deixou muito feliz para participar nesse momento. E como disse a Judite agora, ao terminar a exposição dela, se trata ao vivo e a cores, digamos aqui, esse momento também das reconstruções, não só do pensamento, né, mas dos espaços de encontro, de diálogo, das relações entre nós, das estruturas mentais e também institucionais mesmo, burocráticas, onde a gente trabalha, especialmente pensando em juízes, juízas, promotoras, promotores, advogados, advogadas, que se defrontam com as questões da violência de gênero. Bom, então vamos lá, já disse assim a minha proposta de reflexão, peço a bondade de vocês de me acompanharem e de buscarem o que for de interessante e de útil, para que depois a gente possa conversar um pouco, especialmente a partir da participação de quem está nos ouvindo, nos assistindo, e trocar ideias aqui entre nós, né? Então, digamos assim, primeiro momento, né? Discriminação é uma das categorias centrais para enxergar uma sociedade, como ela se estrutura, como ela se organiza, os espaços que os indivíduos e os grupos vão tendo, ou não vão tendo, os ocultamentos, as subordinações, as opressões, né? A discriminação nesse sentido é também, eu diria assim, uma perspectiva de ler o mundo e a sociedade, evidentemente, né? E ela vai revelando, então, arranjos institucionais, dinâmicas estruturais, e inclusive chegando no nível das vivências dos indivíduos, dos preconceitos, das motivações, dos medos, né? Dos antagonismos e assim por diante. Mas a discriminação, eu acho, também é um termo, é uma perspectiva de análise da sociedade. Peguemos, por exemplo, as ciências sociais, peguemos a história, peguemos a filosofia, que ela é um pouco um índice do quão as dinâmicas do ódio são estruturantes das sociedades modernas e do direito moderno. A Lívia já falou isso bastante na questão da raça, do escravismo, a Judite aqui falou muito sobre isso nas perspectivas decoloniais e assim por diante. Então, quão mais intensas são as discriminações, mais elas são o índice, mais elas revelam como o ódio é um princípio constitutivo de organizar uma sociedade, especialmente as sociedades modernas, capitalismo moderno, essas ideias do sujeito de direito,
dos universalismos e assim por diante, que já foram também colocadas aqui antes de mim, essa divisão dos espaços não só entre os grupos, entre os indivíduos, direitos, dos deveres, dos poderes, rejeições, mas até também da própria configuração do que seja o mundo, do que seja o mapa mundi, do que sejam os continentes, raças, os gêneros também, para irmos além dos binarismos, né? A gente está pensando aqui em violência de gênero, a gente está pensando nas interseccionalidades de raça, de etnia, e também, eu diria, de gênero. O binarismo de gênero não é uma configuração neutra, abstrata, qualquer, é uma forma de organizar as relações do gênero, que intrinsecamente já tem uma violência. O binarismo em si mesmo, eu já diria, é uma violência por si só, né? Basta pensar, sei lá, os livros da Judith Butler para dialogar com essas coisas, assim como a gente pode pensar as formulações do Foucault para pensar como o ódio é um princípio constitutivo da modernidade, do direito moderno, do Estado moderno, e com ele vem racismo, biopolítica, tanatopolítica, necropolítica, vem tudo isso que muito já foi referenciado aqui, tanto pela Lívia quanto pela Judith, que nesse sentido, como eu disse no início da minha fala, tornam bem mais fácil a minha reflexão aqui, a minha proposta, até porque ela é mais humilde, num certo sentido, né? Bom, e a Covid, dado que a discriminação pode cumprir essa função como categoria crítica para enxergar uma sociedade. E a Covid, né? Essa pandemia horrorosa que nós estamos vivendo por todas as dimensões possíveis, e a gente sempre lembra, né? Por um lado, esses encontros via internet acabaram simplificando as chances e facilitando, de um certo modo, as chances da gente se encontrar, ouvir, conversar, escutar, aprender e assim por diante. Por outro lado, esse distanciamento, né, ele também se dá num contexto muito triste, né? Se a gente está feliz de poder estar aqui junto nesse momento, nós todos estamos nesse pano de fundo desses mais de 105, acho que ontem era no Brasil, 153, mais de 103 mil mortos, certo? Talvez um número até maior, na cabeça certo. Eu acho que mais estamos chegando nos 2 milhões, alguma coisa assim, né? Talvez aqui eu estou um pouco confundindo os números, mas é um número muito alto. O Brasil, particularmente, tem sofrido muito, né? Nós temos, se eu não estou errado nos números, nós temos mais ou menos 3% da população mundial. E respondemos por mais de 14% dos óbitos. Então é um momento de dor, de tristeza humana, das perdas, né? Mas também os vírus e as bactérias, vamos dizer assim, como em outros momentos da humanidade, da história das sociedades, eles não respeitam esses nossos arranjos de poder, essas nossas estruturas. Eles vão explicitando, vão radicalizando como a gente vive, aquilo que estava ocultado eles não respeitam mais, aquilo que estava estruturado eles põem em xeque a estrutura. Isso evidentemente não se dá só agora com a Covid, já se deu em outras pandemias que o mundo viveu, né? Mas é importante, assim, para a minha reflexão, marcar isso como esse vírus, ele não respeita, né? Esses arranjos, essas estruturas, ele radicaliza, ele explicita, ele bagunça, ele desestrutura, para todos os sentidos, né? Como dizia, e cada epidemia, cada pandemia vai ter uma individualidade histórica por si só. Então não é, vamos pensar a peste bubônica e vamos pensar a tuberculose e vamos pensar a Covid. Então aqui a gente vai ver o mesmo fenômeno. Não, cada pandemia tem, como dizia também o Foucault, no Nascimento da Clínica, tem uma individualidade histórica. E daí é o desafio de olhar, pensar, vivenciar mais do que olhar e pensar, essa complexidade única de cada contexto. E é um fenômeno coletivo, aqui ficou muito claro já pelo que a Lívia e a Judith mencionaram, dos impactos diferenciados por raça, etnia, gênero, né? Dos múltiplos impactos, não só nos agravos de saúde, mas no incremento da violência nas relações sociais.
é um fenômeno coletivo, não é um fenômeno individual, e ao mesmo tempo é um processo único que tem um monte de imprevistos, de ignorâncias da nossa parte, de eventos totalmente originais, singulares, né? Eu acho que no nosso caso brasileiro, como em outros lugares, mas ficando aqui entre nós, a gente vê um grande descaso, né, diante da epidemia, infelizmente, não preciso entrar muito nisso, todos nós estamos acompanhando nos últimos 8, 9 meses o descaso geral que existe, né, e se a gente pensar, talvez, assim, em termos de tendências históricas entre nós, é um descaso da questão, a gente poderia formular assim, é o descaso que a questão social sempre teve entre nós. Agora, a questão para nós não é uma abstração, né? A dimensão da vida, da sociabilidade no nosso liberalismo colonial, é o liberalismo que tem escravidão, ou seja, é uma antítese, poderia por alguém ser pensada como uma antítese do ponto de vista das ideias, mas do ponto de vista das relações políticas não foi uma antítese, assim que se estruturou, assim que se organizou, assim que se dinamizou. E a mentalidade, a estrutura do escravismo, ainda que abolido formalmente, a escravidão lá em 1888, continua aí. Então essa desatenção, esse descaso da questão social é o descaso do escravismo, é o descaso do extermínio dos povos indígenas desde o início da chegada dos colonizadores aqui nessas terras, né? É aquilo, vamos dizer assim, que a condição social, a condição racial, o escravismo e o colonialismo são uma mesma manifestação que vai, como diria Dora Bertulli, uma excelente professora, amiga nossa também, essas reflexões todas sobre racismo, discriminação, gênero também, né? Vai se transvestindo a questão social, a questão racial, a questão colonial e assim por diante, né? Ela lembra, num texto que eu estava lendo esses dias, como a Constituição de 1891, ela ocultava tudo isso, mas simplesmente ao tratar do sistema eleitoral deixava de fora aqueles que ela chamava de mendigos, de analfabetos e assim por diante. Ou seja, não era uma questão simplesmente educacional, não era uma questão simplesmente social, leia-se analfabetismo, leia-se mendicância, ali está exatamente a questão do escravismo, a questão da colonialidade e assim por diante. Quero dizer, então, que o descaso histórico presente diante da Covid, dessa pandemia, esse descaso histórico também é uma manifestação desse descaso histórico social, estrutural, da chamada questão social, que antes de ser questão social é a questão da raça, é a questão da colonialidade e assim por diante, né? E aqui vejam, questão social, questão racial, questão do colonialismo, da discriminação e da violência contra povos indígenas, no fundo, são todas uma coisa só. Tomando emprestado aquilo que a Lívia nos lembrou, aquelas metáforas, digamos assim, da Kimberly Crenshaw, né, das diversos eixos de subordinação que estruturam essa teia da discriminação, que é a discriminação interseccional, que no direito ganho de discriminação múltipla, na verdade é uma teia que não dá para desenredar. Isso que eu acho interessante, essa compreensão que vamos dizer assim, qualitativa da interseccionalidade, que na nossa sociedade, agora com mais clareza ainda, nesse de pandemia da Covid, fica evidente, e as falas fantásticas aqui da Lívia e da Judite antes de mim deixaram isso muito claro. E nós temos, infelizmente, né, tristemente, evidências contemporâneas mais que suficientes, né? Talvez mais do que a decisão, a guerra e a manipulação da informação, a manipulação política da pandemia, o esvaziamento imediato de serviços, a desestruturação dos serviços públicos de saúde, né? O descaso com a básica e de primária e secundária de saúde, especialmente na região norte, povos indígenas, a xenofobia que vem muito forte, dessa identificação do estrangeiro como ameaça. O estrangeiro aqui não é só o não nascido no solo brasileiro, não é só o não nacional, mas é o não de acordo com esse pressuposto subjacente desse
universalismo branco, eurocêntrico, que foi falado aqui também muito pela Lívia e pela Judite. Então, assim, algumas pinceladas, digamos, dessa tomada da discriminação como categoria crítica para enxergar as sociedades, em especial agora no momento da pandemia, é o que eu tentei mais ou menos expor até agora. A partir de agora eu vou, no segundo e último momento da minha fala, continuar pedindo a gentileza de vocês de me acompanharem, para ir avançar, me valendo de alguns conceitos do direito da antidiscriminação e o que eles podem, interpelados pela pandemia da Covid e atentos os nossos olhos para a interseccionalidade, em especial raça e gênero, nos interpelar e fazer pensar, enxergar, para chegar lá no fim, digamos assim, com os olhos atentos, com o foco direcionado para as questões da violência de gênero, né? Quando a gente estuda esse campo, quando a gente trabalha com esse campo do direito da antidiscriminação, que é um fruto das lutas por direitos, por reconhecimento, por espaço de negros, de mulheres, de indígenas, de minorias sexuais também, aqui a gente está falando sobre gênero, não podemos esquecer disso, e assim por diante. Então, o direito da antidiscriminação não é um campo da prática dos advogados que lutam contra a discriminação, dos procuradores, dos promotores, dos juízes que têm a responsabilidade de decidir causas onde estão envolvidos conflitos, onde a discriminação é estruturante desse conflito. O direito à discriminação, então, é fruto disso, não é um produto, digamos assim, de um conceito vazio, abstrato, um preciosismo, né, doutrinário, para usar essa palavra que às vezes as pessoas gostam de usar no direito. Eu não gosto da palavra doutrinário, essa palavra tem um tom quase que dogmático, religioso. Eu costumo falar de uma literatura especializada no campo do direito, mas isso aí não interessa. Então, tem uma literatura especializada no campo do direito para buscar respostas à discriminação que veio desse e que continua borbulhando, digamos, né, dessas lutas contra a discriminação, por direitos, por reconhecimentos, por mudanças, né, em face dessa estrutura tão perversa, né, tão mortífera, que é a violência engendrada pelas discriminações, e que agora na Covid, na pandemia, esse dado nefasto, mortífero, fica, infelizmente, tão materializado, inclusive, aos centenas de milhares de pessoas entre nós, né? Então, ali, dentre os conceitos que foram sendo forjados nesse campo da antidiscriminação, eu vou destacar 3 grupos. O primeiro, o próprio conceito jurídico de discriminação, que a gente vê lá nos tratados, né? Depois, as modalidades direta e indireta da discriminação, a discriminação intencional. A direta, isso, que tem várias manifestações, e a discriminação indireta, que é a discriminação, ainda que não tenham intenções, os efeitos são discriminatórios, então são terríveis para os indivíduos, para os grupos, para os seus direitos. Então, a discriminação é direta e é indireta. E também a discussão exatamente sobre os critérios proibidos de discriminação, que querem tratar do que os critérios? Digamos assim, dos grupos protegidos de discriminação, em especial, obviamente, os grupos subordinados, historicamente. E aí, é nesse campo dos critérios proibidos de discriminação que o debate da interseccionalidade vai se colocar de uma forma central, né? Então, se a gente tem gênero e raça e etnia, por exemplo, e orientação sexual e identidade de gênero, para falar mais ainda amplamente de tudo que aparece de uma forma muito clara nas questões de violência de gênero, né? Essa interseccionalidade, então, está discutida muito no tópico, vamos chamar assim, critérios proibidos de discriminação. Quando a gente pega as interpelações da pandemia do Covid, agora, nesse segundo passo que eu estou propondo a vocês me acompanharem, a gente vê manifestações de discriminação direta intencional. Decisões deliberadas de deixar sofrer e deixar morrer grupos populacionais são decisões discriminatórias que atingem de cheio os direitos à vida e à saúde, para começar a conversa, e todos os outros demais, né? Mas a vida e a saúde em cheio. Então, quando se decide deliberadamente
Não dar assistência, sabendo conscientemente que é necessária tal assistência, seja para a população em geral, seja para grupos específicos que têm as suas vulnerabilidades próprias, aí a gente está diante de uma situação de discriminação direta, que tem, já foi dito aqui pela Lívia e pela Judite, índices evidentes, diferenciados em relação à raça, gênero e etnia, por exemplo. Né? Então aqui, eu acho que o direito da antidiscriminação nos ajuda, contribui para avançar essa, como disse a Judite no final da fala dela agora, essa desestruturação dos lugares que a gente está, das práticas, das mentalidades e assim por diante. Isso se manifestou, se a gente faz uma certa retrospectiva da Covid nesses últimos 8, 9 meses, entre nós, de forma bem clara, infelizmente, e muito agressiva, eu diria. Nós vimos altos mandatários falarem que usar máscara é coisa de viado, entre aspas. Essa frase não é minha, né? Aspas, usar máscara é coisa de viado. É uma afirmação absolutamente estereotipada, estigmatizante, de um grupo que tem a ver com gênero, que brota, digamos assim, desse contexto de pandemia da Covid, né? Assim como nós vimos, você deve lembrar um pouco antes, no final do ano passado, início desse ano, antes que rompessem essa pandemia, discutia-se muito as questões da reforma da Previdência, até antes um pouco, né, da reforma da Previdência, que acabou acontecendo nos moldes que a gente conhece, né, e se falava muito dos idosos como um peso a ser carregado, como se fossem vagabundos, né, a serem explorando o trabalho alheio, um peso mesmo a ser carregado. Acho que falaram antes de mim, já tocaram no etarismo, né? Essa discriminação por motivo de idade, ela ficou muito explícita nisso tudo, e são as intersecções que vão se colocando, né? Outras declarações, só para lembrar, sinceramente a minha intenção aqui não é polemizar, mas é demonstrar com objetividades históricas como isso vai se colocando, frases do tipo, vão morrer alguns, os idosos, os mais vulneráveis pelos vírus, vão morrer. E se tiver alguma pessoa com deficiência, pegou no contrapé, eu lamento, vai morrer. Esse tipo de manifestação acaba manifestando modalidades de discriminação direta. Quando a gente fala de etnia, xenofobia, o que é o nacional, o que é o estrangeiro, mesmo dentro das nossas fronteiras, digamos assim, a Judite foi muito clara e muito feliz ao mencionar essa diversidade dentro das nossas fronteiras, vamos chamar assim, né? Foi explícito também quantas vezes ouvimos de lideranças políticas daqui, de fora daqui, referências à China, como a China e a Covid, a doença amarela. Esse termo, esse amarelo, se a gente pega a história da discriminação racial no Brasil, ele foi veiculado várias vezes como um qualificativo de grupos racializados a serem discriminados. Nós tivemos, até meados dos anos 50, determinações imigratórias mencionando explicitamente restrições a aspas, raças negras e amarelas, entre outras, né? Ou seja, esse grau, essa xenofobia, né, que também vai internamente funcionar para aqueles que são, mesmo sendo brasileiros, nascidos no Brasil, dos povos indígenas, vão ser vistos não como brasileiros, mas vão ser vistos como estrangeiros nesse sentido. Vejam que é interessante essa questão das representações explícitas, discriminatórias, relacionadas a pandemias, né? Se a gente compara esse qualificativo pejorativo das doenças amarelas, que é o caso, e a gente viu explicitamente sendo falado, no Brasil, nós vamos ver na literatura, quando veio a tuberculose, aqui a epidemia de tuberculose, quando ela atacava e vitimava grandes escritores ainda jovens, como Casemiro de Abreu e outros, aí era no contexto do romantismo, então, como diz o próprio termo, se romantizava essa experiência da vida e da morte, que tinha uma questão ali de raça, de classe, muito nítidas, aí se chamava, até aspas, poeticamente, se referia
a tuberculose como a peste branca dos românticos europeus que vão atingir as vidas dos nossos grandes literatos. Então vejam como o tratamento, nesse campo mesmo das pestes, das pandemias, das doenças, ele é totalmente articulado com as questões de raça, gênero, etnia e assim por diante. Uma outra modalidade de discriminação que eu já mencionei, ao lado da discriminação direta, é a discriminação indireta. Falando de um modo muito resumido assim, é a discriminação pelos efeitos das condutas, ainda que as condutas sejam não intencionais. Essa é a ideia básica da discriminação indireta. Ou seja, impactos diferenciados prejudiciais contra grupos discriminados, grupos vulneráveis. Aí, muito já foi dito aqui, eu não preciso retomar, não saberia fazer tão bem como fizeram a Lívia e a Judite aqui antes de mim. Eu só quero agora, acentuando, então, os impactos diferenciados por raça, por etnia, né, são muito grandes nessa pandemia. Acho que minhas colegas de mesa até trouxeram dados estatísticos antes de mim aqui, né. Agora, peguemos os papéis sociais, né? Dentro dos estereótipos de gênero, dos papéis de gênero, um deles é a ideia da mulher como cuidadora, isso vinculado ao gênero. E o nível de exposição de risco e de agravos de saúde trazidos, então, às mulheres, em especial as mulheres empobrecidas, em especial as mulheres negras, que vão ser cuidadoras não só de si, das suas famílias, mas também das famílias daqueles que os contratam, todo o problema do trabalho, da informalidade, do subregistro, da falta de registro do trabalho doméstico, e assim por diante entre nós, tudo está muito ligado ao estereótipo do gênero, do cuidado, da raça, da classe e da etnia aqui. E isso é um agravo de saúde que, ainda que não tenha sido intencionalmente deixado acontecer, como eu já coloquei um pouco antes, impacta de uma forma gravíssima e muito intensa essas pessoas. A mesma coisa a gente pensa na enfermagem, né, que também nos papéis de gênero é uma profissão associada do ponto de vista do gênero, as feminilidades. Eu não lembro de cabeça agora, mas eu cheguei a ver, em algum momento desses meses, os dados da quantidade, da desproporção enorme de adoecimento e de óbitos de profissionais de saúde, de enfermeiras em especial, no Brasil, se comparado com outros países. Tudo isso tem a ver com gênero, com raça, com classe, com quem ocupa essas posições no mercado de trabalho, a divisão sexual do trabalho e assim por diante, que, interpelado num momento de pandemia como esse, fica muito nítido, né? A negligência, já falei. Oi? Doutor Roger, Fala. me desculpe aqui, mas o pessoal da organização está me avisando que nós temos aqui, até por uma questão da plataforma, do acesso, da forma do evento, que encerrar às 21 horas. E se o senhor puder já ir se encaminhando para o encerramento, até peço desculpas aqui rompendo. Imagina. Então, encaminhando, só queria concluir, né, dizer que a pandemia deixa tudo mais nítido, tudo mais urgente, tudo mais precipitado, intensificado e concentrado. A violência de gênero, então, nessas intersecções da etnia, da xenofobia, da homotransfobia, da raça, faz uma equação perversa. Tanto que os números da violência contra a mulher já foram trazidos aqui, que também vê-se o mesmo comportamento da intensificação da violência contra profissionais do sexo, contra gays, contra lésbicas, contra travestis e assim por diante. Então, só queria encerrar, assim, nesse percurso falando dessa equação perversa. Às vezes as pessoas falam de uma tempestade perfeita, que a gente tem uma dinâmica discriminatória interseccional que a pandemia torna, entre aspas, perfeita, mas eu vou falar de perversa. Muito obrigado, desculpe se me demorei. Não, sem problema. Nós agradecemos muito as falas dos 3 palestrantes. Nós temos perguntas que foram dirigidas especialmente para
doutora Judite, eu creio que essa questão da mulher indígena, ela realmente é muito pouco falada, então a sua fala despertou várias dúvidas, e eu acho que a gente realmente merece aqui ser feito um outro evento para a gente poder aprofundar. Infelizmente hoje, até por conta da questão do horário, da contratação da plataforma, do nosso cronograma, nós não vamos poder abrir o espaço para perguntas. Até peço desculpa para as pessoas que estão nos acompanhando, que fizeram as perguntas, elas foram encaminhadas, elas estão registradas, a doutora Judite vai ter acesso a elas e a gente espera, numa outra oportunidade, poder aprofundar esse tema mais longamente, para pensar também na situação das mulheres indígenas no sistema de justiça da Lei Maria da Penha, e desde logo, então, eu vou precisar encerrar, infelizmente, a gente poderia aqui continuar, foi incrível, quero agradecer demais os 3 palestrantes, nós todos vamos aqui, nós que assistimos, vamos encerrar a noite, assim, com muitas reflexões e convites para pensar e aprofundar aqui a nossa aplicação da Lei Maria da Penha, e a gente agradece demais a contribuição e a colaboração que todos deram. Boa noite e obrigada. Muito obrigada a todas as convidadas e ao convidado deste último painel. Com isso, encerramos o segundo dia do 12º Fonavide, assim como a 17ª e a 18ª Semana da Justiça pela Paz em Casa. Espero que todas e todos tenham gostado de tudo que foi apresentado no dia de hoje. Amanhã, no terceiro dia de evento, teremos ainda muito mais convidados e muitos assuntos serão abordados por aqui. Eu espero vocês amanhã. Tenham uma excelente noite e até mais.